a gente faz, então, essa memória, né? Inácio também fala de repetições, e repetição não é fazer a mesma coisa do mesmo jeito. É ir ao que fizemos e repetir de um modo guardando o principal, mas fazer diferente. Então, a gente pode ter agora, sim, a possibilidade de ir no nosso canal CIAS Brasil, do YouTube, e ver a gravação que daqui começa e a gente continua no projeto Noites Inacianas do CIAS Teresina, a partir das cartas escolhidas de Santo Inácio. Então, gente, com esse grande preâmbulo que trouxe a vocês, e por que eu guardo um grande preâmbulo? Porque não necessariamente é o conteúdo da carta que vamos saborear internamente. O que nós vamos fazer, na verdade, é os temas que a carta traz, trazer para a nossa própria vida. Porque senão vira uma análise de discurso. E mesmo tendo propriedade em análise de discurso, não cabe, numa metodologia inaciana, parar no menor. E não que a análise do discurso seja algo menor, mas se a gente meditasse a carta de Santo Inácio escolhida na noite de hoje e parasse apenas no que ele disse nesse e naquele ponto, ou trazendo o texto e o contexto, seria algo muito menor do que a potencialidade da carta tem. E a gente então avança, de fato, no que a carta ajuda e nos pede, porque é uma carta a Isabel Rosser, que foi benfeitora de Inácio em Barcelona. Ela seguia de perto os assuntos da Companhia de Jesus e Inácio lhe envia uma relação sobre a vida dos companheiros, desde a chegada deles em Roma, seus trabalhos e apostolados, e também essas campanhas hostis. Não foi sempre fácil Inácio deixar a companhia como companhia. Tudo que é novo gera medo. O que gera medo gera resistência. E o que gera resistência geram ataques. Olha o caminho que eu fiz. Medo, resistência, ataques. Independente de ser bom ou ruim. Porque às vezes a gente tem medo do que é bom também. Tem medo do que é forte, do que é novo, do que é salutar. Por não conhecer. Tem medo do desconhecido. E nem sempre o desconhecido é ruim. Nesse sentido, já levemos para a nossa vida. Em que o desconhecido de Deus nos ajuda, nos motiva, nos leva a fazer algo bom sem ter medo. Uma das frases que Jesus repetidamente diz nos evangelhos, e é uma das frases que ele mais repete é: não tenham medo. Diz isso para uma multidão de 5.000 homens, diz isso para os 12, diz isso para um só. Não tenha medo é um dos mantras que Jesus traz para a gente. Então, se a gente levasse isso para a vida, e se tivéssemos menos medo e mais coragem de Deus e em Deus para fazer o bem seria muito maior. E o que Deus quer da gente é o bem maior. Bom, Inácio é Isabel Rosser. Isabel Rosser é essa criatura que acompanha Inácio por muito tempo. Inácio está vivendo campanhas hostis, tem grupos religiosos, tem grupos eclesiásticos, tem grupos humanos, tem grupos políticos que diz: você não vai fazer acontecer tudo isso. Você não vai fazer uma reforma interna da igreja. Quem é você, um espanhol basco, a fazer tudo isso? E não um romano, ou não um inglês, ou não um francês, ou não... E aí eu deixo. Então os preconceitos que se impunham sobre Inácio, alguém que deixou sua estirpe, alguém que deixou em parte de ser um Loyola na sua vivência como cavaleiro, um senhorzinho quase, manco, perdedor de batalhas. 500 anos do ano inaciano estamos vivendo. Inácio 500 é um perdedor de batalhas, mas é um grande vencedor da última guerra, que era a guerra interna, que era a disputa interna que ele tratava em si, que foi a maior que ele já viveu. E a gente não está aqui porque Inácio é um grande guerreiro e que venceu grandes batalhas. A gente está aqui porque Inácio é santo. E aprender de sua santidade para nossa santidade é o que sugere, indica e propõe, e em grande parte, o projeto Noites Inacianas do CIAS Teresina. E é esse Inácio que conversa com Isabel Rosser. Então a gente vai começar alguns pontos. Eu queria, na verdade, mais do que nas vezes anteriores, e nisso, claro, queria saudar algumas pessoas que estão aqui pela primeira vez, né? Eu vi que nas inscrições feitas vejam vocês, já quase 50 que somos agora, e um grupo grande, imagina uma sala com 50 pessoas ouvindo coisas e falando coisas, seria uma apoteose, né?
Então, nós, virtualmente, aqui a 50, eu queria fazer um exercício para abrir o tema da carta, para não ser tão estranho aos que estão chegando agora pela primeira vez, que apenas levantasse a mão, clicasse ali naquela mãozinha levantada, quem está vindo pela primeira vez. Tem gente já levantando a mão real, eu pediria que levantasse a mão virtual. Você vai ter o desenhozinho de uma mão, e quando você vai ter erguer as mãos, clicar quem está vindo pela primeira vez, para os demais, nós, né, acolhemos esses primeiros. Demóstenes, Wagner Marreira, um querido amigo, a Lígia, a Mayra, a Francisnete, estão já levantando. Olha, a primeira vez que eu estou aqui, não sei o que está acontecendo não, mas eu estou aqui. Eu vi que era bom, alguém participou, alguém viu, alguém conhece a irmã Epifânia, alguém conhece a Teresina, então já temos pelo menos esses que estão chegando. Maria Eduarda agora também está se colocando. Ó, primeira vez que eu estou aqui, quero entender o que é, porque a gente começou ali em junho, julho, agosto, setembro, 4ª edição desse projeto, que enquanto projeto tem um médio prazo, né? Mas enquanto Cartas Inacianas termina em mais 2 edições, outubro, novembro, e a gente entrega a carta inaciana como uma fonte para beber do próprio poço. Rosa também está indicando, Maria Eduarda. Então, obrigado a vocês que levantaram a mão dizendo, gente, mesmo com vergonha e tudo, eu estou aqui a primeira vez. E aí vocês podem já abaixar a mão, e muito bem-vindos todos vocês que estão pela primeira vez, assim como também é muito bem-vindo todos os que estão com perseverança, né, participando pelo menos de sua 2ª edição do Noites Inacianas. Já participei de 1, ou de 2, ou de todos, né? A gente vai acompanhando a inscrição e vocês vão colocando, né? De onde você vem, quem é você. Então vejam todos, que bonito, né? Já é a 4ª edição desse projeto, o 4º mês em que ele está acontecendo, e tem gente nova chegando. Assim como também temos outros que não puderam participar, que eu falei de 155 pessoas inscritas, né, no nosso grupo geral, e agora temos 1/3 desse grupo presente conosco, que puderam estar agora. Aproveitemos salutarmente, com dons do Espírito, esse momento. E então, eu digo isso por ser o 4º, né, evento de tratar, justo porque não necessariamente nós vamos usar a mesma metodologia sempre. As outras metodologias dos encontros anteriores foram: vamos ler parágrafo a parágrafo, vamos destacar pontos que Inácio trouxe para nós e vamos então levar isso para a nossa vida. Beber então do próprio poço a partir dessa fonte. Sabe qual é a provocação que eu quero fazer nessa noite de hoje para todos nós? Vamos sim fazer alguma análise de partes do texto, mas mais que isso, eu queria que junto com vocês, pelo menos da primeira página que temos, porque o exercício continua ainda na 2ª página, 3ª, 4ª página, na versão em que estou, 5ª página e 6ª página, os sentimentos. Esse é o grande foco que quero trazer para vocês e para nós na noite inaciana de hoje. Os sentimentos que Inácio narra. E Inácio não narra isso desde o seu intelecto. Não narra isso desde um dicionário de sentimentos. Ele narra sem querer, entre aspas, conversando com Isabel Rosset e dizendo, olha, meu sentimento está assim, teu sentimento está assim. E veja que bonito ordenar afetos, ordenar sentimentos. E para ordenar tem que conhecer. Então, o grande exercício da noite de hoje, como exercício inicial, será duplo. Primeiro, nós vamos ver a primeira página inteira, que já é a página 54, porque, como eu disse, a página 53 é um grande preâmbulo, né? Indicando quem é Isabel Rosset, quem é Inácio, em que tempo está, fala do Papa Paulo III, que ali por 1540, 27 de setembro de 1540, fundação da Companhia de Jesus. A companhia é permitida, e aí estamos falando dos 12 primeiros companheiros, que são 9 mais 3, os 12 primeiros companheiros são autorizados a escrever uma fórmula do Instituto. Isso acontece em 1540. A carta que estamos vendo é antes disso, 1538. E nesse sentido é Paulo III, quem primeiro diz, tá bom, ouvi vocês, escrevam um texto e me deem para ver se eu aprovo. E aí aqueles 12 primeiros companheiros escreveram uma fórmula para o Instituto Companhia de Jesus, que é aprovada em 1540, mas ele precisou ser confirmado em 1550. E aí já não é o Papa Paulo III que falece, é o Papa Júlio III, que lá em 1550 diz, olha, o que o meu predecessor
Paulo III endossou, eu endosso com louvor. 10 anos depois está confirmado. Não precisa ter poucos jesuítas, não. Podem ter muitos jesuítas no mundo. O que vocês estão fazendo é do Espírito Santo. E aí, nesse sentido, esse contexto dessa primeira carta nos leva também, claro, àquele outro contexto. Mas por agora indicar que é esse Inácio que vai conversar com Isabel José, e faço essa instigação a nós aqui como grupo de levar os sentimentos que Inácio expõe nessa carta, para que a gente continue o exercício nas outras páginas seguintes, que outros sentimentos surgem, que Inácio expõe a essa senhora leiga, ele já ganhando alguma proeminência, já estava em Roma, e nunca vai sair de lá, como vimos, né? Depois de 38. Ele não sai de Roma. Ele se torna o geral da companhia e passa 15 anos vivendo como geral da companhia. E, senhores, senhoras, inacianos aqui presentes, esse é um Inácio desconhecido. O Inácio em Roma, ele é praticamente desconhecido para nós. Conhecemos o Inácio da Conversão, de Pamplona, da Bala de Canhão, conhecemos o Inácio de Loyola, onde ele se converte, conhecemos o Inácio de Manresa, em que ele escreve os exercícios, conhecemos um pouco o Inácio de Jerusalém, quando ele vai à Terra Santa, conhecemos um pouco também, e aí menos, o Inácio de Paris, e imaginem que em Paris foi onde ele passou mais tempo, filosofia e teologia, que era o estudo de artes, que ele passou em Paris, e foi ali que conheceu Xavier, que conheceu Fabro. Isso sem falar do Inácio de Salamanca, do Inácio de Alcalá de Henares, que são outros lugares que a gente vai vendo nos próximos Noites Inacianas. Isso é só para animar vocês a continuarem conosco no Noites Inacianas, porque tem muito Inácio para conhecer. E conhecer Inácio é ver nova todas as coisas em Cristo. Porque se a gente está vendo um novo Inácio, não é só para parar em Inácio. O nosso padre-geral Arturo Sousa nos alertou muito a isso. O ano inaciano não é sobre Inácio. O ano inaciano é sobre Jesus Cristo, que converteu alguém tão difícil quanto Santo Inácio. Então, a gente aqui é fichinha para Deus, viu? A gente que acha que é difícil, que é assim, Deus converteu Inácio. Como não vai fazer isso com a gente também, né? Então, nesse sentido, e converteu e tornou santo. Né? Então, com a honra dos altares, inclusive. Então, nesse sentido, ver nova todas as coisas de Cristo é o grande mote do nosso ano inaciano. E, nesse sentido, vamos ver a carta para ver Inácio e, em Inácio, ver nova todas as coisas em Cristo. Não esqueçamos. Começando do começo, nós temos alguns sentimentos, como eu disse, que vai ser o nosso primeiro exercício, né, para essa noite, no tempo que nos permite até as 9h30, na nossa noite inaciana. E a gente começa com Inácio dizendo a Isabel Rossella, na página 54, o seguinte: a graça e o amor de Cristo nosso Senhor estejam sempre em nosso favor e em nosso auxílio. Então, Inácio já faz uma primeira grande evocação. Inácio coloca para Isabel Rossé: olha, não pode ser diferente. Graça e amor. Amor já é sentimento. A gente já guarda o primeiro sentimento. E olha aqui sentimento, hein? Amor. Um dos sentimentos mais fortes que animam a gente em muita coisa, Inácio coloca aqui no início. Graça de Deus é uma sensação, é uma possibilidade, é um desejo, mas o amor como sentimento. Ele diz: esteja sempre em nosso favor e nosso auxílio. Ora, não tem outro modo do amor e a graça de Deus estar, senão que em nosso favor e auxílio. Então não depende da graça e do amor de Deus estar em nosso favor e auxílio, depende de nós recebermos a graça e o amor de Deus em nosso favor e auxílio. Padre Antônio Vieira tem o Sermão da Sexagésima, e no Sermão da Sexagésima ele traz uma elucidação, um aclaramento tão importante que eu vou resgatar para essa primeira linhazinha da carta de Inácio a Isabel Rossé. Antônio Vieira diz assim: por 3 modos, a boa nova pode não acontecer. Por 3 falhas, a boa nova, o evangelho, pode não se tornar real em nossa vida. A primeira falha é do próprio evangelho. A segunda falha possível são das pessoas que ouvem o evangelho. E a terceira falha possível é de quem prega o evangelho. E aí ele vai e diz: ora, do evangelho não há como ter falhas. É palavra da salvação, é palavra de vida, é palavra de Deus. Então, não é na mensagem que está a falha.
Tampouco a falha pode estar em quem ouve, no povo de Deus. Porque se o povo de Deus ouve, é porque tem quem fale. E à medida que se ouve, obeaudire, obediência, ouvir, à medida que se ouve, se faz. Não dá para amar o que não conhece. Então, à medida que se conhece a palavra de Deus, começa-se a amá-la. E aí Vieira coloca, dizer, então, por consequência, os pregadores têm maior responsabilidade. Porque é justamente se o pregador não prega bem, se o orador não fala bem, se o que estão para levar a palavra de Deus, os evangelizadores não evangelizam bem, a falha não está em quem ouve ou não está na mensagem dita, está em nós. E aí haja exame de consciência, né? Para a gente dizer, nossa, essa responsabilidade abraçamos, de sermos nós hoje, inacianos, vendo todas as coisas em Cristo novas, de dizer, não depende do povo que não ouviu, não depende da mensagem que não foi dita, depende de quem está falando, de quem está testemunhando, de quem está vivendo. E nesse sentido, sim, que a gente tem uma corresponsabilidade no plano de salvação. E Inácio, quando diz, a graça e o amor de Deus esteja sempre com vocês, é porque ela vai estar sempre da parte de Deus, está sempre a graça e salvação e amor. Da parte das pessoas, quem aqui não é sedento de Deus? Então há algo no meio entre o Deus que quer nos dar amor e nós que queremos embebermos-nos desse amor, e isso não acontece. Então a gente tem que ter muito exame de consciência a perceber que a graça e o amor de Deus é sempre para nós. E é assim que Inácio abre a carta a Isabel Rosset. E veja que o sentimento que ele traz primeiro é o sentimento do amor. Em tudo amar e servir. É um dos grandes lemas de Santo Inácio. E não é, então, em pouca coisa amar e servir. Ou não é em tudo apenas amar e o serviço quando for possível. Ou em tudo servir para entrarmos no ativismo. É em tudo amar e servir. E Inácio mesmo, tirando nesse momento inicial a expressão do serviço, ele mantém a expressão do amor. E diz a Isabel Rosset, e diz a todos nós na noite de hoje, que a graça e o amor de Cristo, nosso Senhor, estejam sempre em nosso favor e em nosso auxílio. Eu me pergunto, continua Inácio, se vós não estáis bastante inquieta e não menos admirada de que eu não vos tenha escrito com frequência, como eu gostaria e desejaria. Só aqui, gente, temos pelo menos 4 sentimentos. Tão curtinho, né? Tão mínimo, mas vê como é profundo. 4 sentimentos que eu vou destacar a partir desse texto, porque sim, não vamos terminar a carta de 4 páginas. Nós vamos saborear internamente. Pode ser que nem chegue ao 5º parágrafo, mas não é esse o necessário, até porque a carta vocês já têm. E se começamos um exercício agora, a partir da 4ª edição, seguramente conseguimos continuá-la. E se não abrirmos brecha na nossa agenda, na nossa rotina de vida, temos que esperar a próxima 1ª sexta do mês que vem, para poder continuar exercícios assim. Mas oxalá não aconteça, que entre essa 1ª sexta e a sexta-feira de outubro, a próxima Noites Inacianas, termos tempo para saborear a Deus, para saborear internamente fontes inacianas. Agora vejam quais são os sentimentos presentes nessa frase de Inácio, para ver que é um Inácio que sente, e não só sente, mas quer saber se o outro também sente, para poder falar de nós. Inácio diz, eu me pergunto, se vós não estáis bastante inquieta, primeiro sentimento, inquietação. Agitação, está inquieta. Mas por que alguém estaria inquieto? Ou por que se estaria inquieto nesse contexto de Inácio? A Isabel Rosset, uma grande amiga dele, olha o motivo que Inácio pensa que essa sua amiga vai estar inquieta. E olha que curioso e importante para a nossa vida, hein? Beber do próprio poço. Quais são os meus amigos que eu sei que hoje estão inquietos com uma ou outra situação? Estão inquietos, porque eu estou inquieto, como é que fulano não está? Que vive a mesma realidade que eu, meu Deus. E que é par e passo comigo, sangue do mesmo sangue até, já que não é só amigo, é parente, e não está inquieto, tá, só não quer admitir. Já temos uma missão. Revelar a inquietação nossa, na nossa fragilidade, para tocar a nossa inquietação com a inquietação do outro. E Inácio, vejam que curioso, Inácio, por estar inquieto, é que coloca essa inquietação à amiga dele.
Diz, olha, eu sei que você está inquieta de eu não ter te falado tão frequentemente, porque eu mesmo estou. Tenho inquietação dentro de mim que eu digo, poxa, tô devendo a Isabel Rosé. Eu devia escrever mais para ela e ingrato eu não estou escrevendo. E se eu estou inquieto, óbvio que ela também está. Eu que sou eu, que tinha o que dizer e não estou dizendo, estou inquieto, imagina ela, que não sabe o que eu vou dizer. E é minha amiga e quer ouvir. Percebem que conexão do que trata também, claro, o Papa Francisco na Fratelli Tutti, a amizade social? É uma relação de amizade que diz, se eu estou inquieto, óbvio que Isabel Rosé também está, porque eu e ela, ó, somos assim. Eu não posso eu estar inquieto e ela não, com coisas que eu não disse. Então, se a minha inquietação é provocada por não ter dito ou feito algo a alguém, imagine como não está inquieto o outro. De dizer, poxa, o fulano não me disse, o fulano não me fez. Isso me inquieta. E aí Inácio transparentemente já diz, eu me pergunto, vê que esperto, né? Usando de oratória, eu me pergunto, se você não está inquieta com tanto tempo que eu não te escrevi, a Isabel, imagine a resposta de Isabel Rosé a Inácio. Ora, Inácio, claro que eu estava inquieta. Você nunca deixou me escrever toda semana e agora já tem 4 meses. Como é que eu não posso estar inquieta de não estar nessa íntima união contigo? Que busco, que quero, que desejo, tal qual como fizemos em Barcelona, presencialmente, só que agora virtualmente, a carta é virtualidade, né? Estamos falando de cartas em tempos tão virtuais como o nosso, estamos aqui virtualmente. Então imaginem, né? Usamos um recurso dessa imaginação pedida também por Inácio e dizer, eu me pergunto se não está inquieta. E Inácio continua. E não menos admirada, já vem outro sentimento, a admiração. Então vê que nesse sentido a inquietação não é algo que perturba e que deixa a pessoa ruim. Ela diz, nossa, eu estou muito inquieta, mas mais que inquieta, eu estou admirada. Que amigo é esse que não me escreve? Que proximidade é essa que ele diz que tem e não mostra em práticas? O amor se mostra mais em obras do que em palavras. Exercício espiritual é contemplação para alcançar amor. Inácio aqui não estava fazendo uma obra, uma ação. E aí ele mesmo se julgou. E disse, olha, você está inquieta e quanto mais não vai estar admirada de dizer, não, isso não é só para me inquietar. Isso já é uma admiração. É uma coisa de assim, arregalar os olhos, de abrir a boca e dizer, nossa, graduação de sentimentos. É isso que quero trazer nesse trechinho mínimo de Inácio, já que o recorte da carta são os sentimentos nessa noite de hoje. Para dizer a nós, inquietação é uma coisa, admiração é outra, mas inquietação não necessariamente nos leva ao estresse. Inquietação não necessariamente nos leva à perturbação. Inquietação não necessariamente nos leva a turvar o espírito. Inácio aqui tem um olhar positivo e diz, você começou inquieta, mas terminou admirada. E essa admiração é mais profunda que a inquietação inicial. Então a palavra final não é de inquietação. A palavra final é de admirar. Nossa, é de admirar que ele não tenha me escrito. E aí, por suposto, quando Isabel recebe a carta de Inácio, diz, ufa, finalmente, né? Já estava admirada de você não me escrever. Ou seja, você não fez mais que a sua obrigação em me escrever, porque a minha admiração e a minha inquietação, ó, já estava há tempos. E Inácio, sabendo que Isabel ia dizer isso a ele, já antecipa. Vê que esperto? Para levar para a gente um nível de maturidade sentimental, dizer, eu sei que você está inquieta, eu sei que você está admirada, mas entenda o meu lado. Eu só posso dizer isso a você agora, e agora eu estou dizendo. Vê que modo bonito de começar uma conversa. Desarmando o outro. Nossa, oxalá aprendamos, né? Desarmar o outro porque a culpa é nossa. A dificuldade é nossa. Fui eu que não escrevi, fui eu que não entrei em contato, fui eu que não disse. E Inácio já começa amenizando. Eu imagino o quanto você deve estar admirada de eu não ter te escrito. Eu imagino o quanto você deve estar inquieta de eu não ter tratado com você certas coisas. Então ela diz, é mesmo, eu estava assim. E pronto, morreu o assunto. Então vamos falar agora da coisa em si. E não ficar gastando energias, desperdiçando nossas forças vitais no que é supérfluo e no que é negativo. Porque Inácio transforma, nesse caso, o negativo em positivo. A inquietação não leva a um estresse. A inquietação não leva a perder o sono. A inquietação não leva a depressão. A inquietação leva a uma admiração. Estou admirado quem era Inácio, que me escrevia sempre e agora não está escrevendo. E aí, quando Isabel recebe a carta, diz, ufa,
Ainda bem que você admite, né? Que você estava me deixando inquieta. Que você estava me deixando admirada. Já não era nem só uma inquietação. Estou admirada que ele está nesse silêncio. E aí ele vai dizer o porquê. E não menos admirada de que eu não vos tenha escrito com frequência. Ele escrevia com frequência, parou de fazê-lo, cortou, rompeu uma relação que era contínua para ter relação com outros. Se não ligarmos isso aos afetos desordenados, não sei ao que mais ligaríamos. Então, nesse sentido, Inácio, quando diz, olha, eu também tenho muito afeto por você, Isabel. E Isabel é alguém que ele vai querer muito. Quando vocês continuarem lendo a carta, vê que Isabel José é uma pessoa que ele assim tinha na fina flor do trato. Por isso ele se sentia afetivamente obrigado a mandar cartas com frequência. Mas teve um momento que ele disse, não posso, porque eu também tenho que escrever para outras 43 pessoas. Literalmente. E tenho que mandar outros tantos caminhos. E nesse sentido, Isabel José foi ganhando no coração de Inácio o lugar devido, nem mais nem menos. Afeto ordenado. E se Inácio não vivesse um afeto ordenado, ele não podia dar exercícios. Imagina Inácio sem dar exercícios. E olha que ele é uma pessoa de escrúpulos, né? Como conhecemos bem ele, né? E nos conhecemos bem, ele é uma pessoa de escrúpulos. E dizer, como é que eu posso dizer ao outro que não tem afeto ordenado, eu posso ajudá-lo a ordenar os seus afetos quando eu mesmo tenho que parar tudo para poder atender a Isabel José? Porque a Isabel José, gente, como eu não vou atendê-la, né? Quem é a nossa Isabel José? Quem são as pessoas que a gente não tem que deixar tudo pelo fulano, pelo ciclano? Mesmo que esse outro, tudo que eu estou deixando, seja um bem maior. Afeto ordenado, afeto desordenado. Nesse caso, Inácio ordena os seus próprios afetos e diz, mesmo que seja Isabel José, não vou escrever mais com frequência. Porque ao escrever para ela com frequência, eu não estou conseguindo escrever para outros minimamente. Vou gastar o meu tempo e afeto com outras pessoas além dela. E isso não está prejudicando a ela, está prejudicando a missão, está prejudicando a evangelização, porque também não está me prejudicando, eu queria muito escrever, mas não depende de mim, não depende de Isabel. É algo maior. E ao entender que é algo maior, Isabel também entendeu. Que na resposta dessa carta de Isabel a Inácio fica claro isso. Não está aqui nos livros, mas fica claro isso. Eu entendo, Inácio. Eu sei que você está crescendo. Eu sei que eu vou diminuir na tua atenção. Então, a carta que você me manda, mais esporádica, é como se me mandasse todo dia. Porque eu sei que você vai estar escrevendo outras cartas a outros. Eu sei que você está com outras demandas, com mais 15 que você juntou lá na França e está aí colocando algo desde Roma. Porque Isabel continua sempre lá em Barcelona. E nisso, então, sentimentos. Inquietação, admiração. E Inácio continua. Admirada de que eu não tenha escrito com frequência, como eu gostaria e desejaria. Ah, agora sim Inácio se revelou. Hein? Gosto e desejo. Inácio não só gostava de escrever a Isabel, ele desejava fazê-lo. Percebem uma outra gradação de sentimentos? Não é só o que eu gosto. Porque tem horas que a gente gosta de fazer a coisa, mas não deseja vivamente. Ou a gente deseja, mas tem outras situações de vida que nos engolem e a gente passa a não gostar mais. Então, o nível do gosto e o nível do desejo que Inácio traz aqui, ele diferencia um do outro. Por isso, esse primeiro parágrafo me ajudou muito a discernir como abordar na noite inaciana do Cias Teresina, a tratar com nós que estamos aqui nessa noite sobre os sentimentos na carta de Inácio a Isabel José. É um caminho. Existem muitas outras gamas de fazer essa aprofundação, de chegar nessa profundidade de como Inácio e Isabel José se escrevem. E nesse caso, como Inácio escreve a Isabel e dizer, não vamos ver os sentimentos, gente. Não é por aí. Vamos fazer uma outra leitura vendo onde estão os desafios, onde estão as perseguições que Inácio fala nessa carta. Mas não vamos por aí e poderíamos ir. Por isso, é uma carta com muitas camadas. E uma das camadas que trago, porque vejo que ela não fala só de Inácio, mas fala de ver nova todas as coisas em Cristo, é essa camada dos sentimentos, porque todos nós temos, em algum grau, algum dos sentimentos que vamos ler aqui. E aí quem já está inquieto se identificou, quem já está admirado também se identificou,
E aí quem tem gosto em fazer coisas, ou em ser coisas, ou em ser de algum modo de proceder, quem tem gosto já se identificou. E quem deseja ser, não sou, mas eu desejo. Eu gosto e desejo. São duas coisas que são, assim, muito parecidas, mas nesse caso o parecido não é igual. O que eu gosto e o que eu desejo. E Inácio diz, olha, não estou te escrevendo tanto quanto eu gostaria. Gostaria de escrever mais. E aí ele aprofunda. E se fosse pelo meu desejo, mais do que pelo meu gosto, faria ainda mais. O que a gente gosta, o que a gente deseja, estão em níveis distintos, e Inácio aqui aprofunda. Isabel Rosset dizendo, eu sei que você está admirada, eu sei que você está inquieta, porque por mim o meu gosto e desejo era te escrever mais, mas não consigo. E ao não conseguir, você vai entender o porquê. Porque tem outras pessoas que eu estou ordenando o afeto e preciso também dar atenção a elas. Porque ou bem eu te escrevo, ou bem eu cuido de Simão Rodrigues. Ou bem eu te escrevo, ou bem eu cuido de Laínes. Ou bem eu te escrevo, ou bem eu cuido de Xavier. Todos, há um tempo, sendo cuidados e deixando-se cuidar. E nesse sentido, Isabel Rosset seguramente também cuidava de Inácio, como cuidou muito em Barcelona. E mesmo Inácio em Roma, não se perdeu os vínculos, não é uma questão geográfica. Inácio continua. Se eu esquecesse de tudo o que devo a Deus, nosso Senhor, graças a vós, que me mostrais um amor e uma afeição tão sinceras, penso que Sua Divina Majestade não se lembraria mais de mim, porque é pelo amor e pelo respeito que lhes são devidos que vós fizestes por mim tantas coisas. Nossa, Inácio está nesse trechinho do segundo parágrafo, colocando exatamente isso. Olha, se eu esquecer o que você me fez, Deus vai esquecer de mim. Porque você não fez isso por causa de mim, você fez isso por causa de Deus. Tudo que você me ajudou em Barcelona, um mendicante na igreja Nossa Senhora del Mar, que tinha uma cubuquinha de pedra na mão para pedir sopa, com a barba gigante, com as unhas nem se fala, sujas e por fazer, cabelo desgrenhado, e você olhou para aquela criatura e disse, esse daí é de Deus. Ninguém fica nesse estado e nessa situação sem ser tocado por Deus. Ou seja, não era uma mera mendicância, não era uma pobreza atual ou material. Tinha algo diferente que Isabel conseguiu ver em Inácio. Olha, se isso não der lições para nós, de olharmos os pobres, olharmos os desgrenhados, olharmos os mendigos, olharmos os pedintes, e dizer, isso não é apenas material. Isso não é porque o sistema os oprime e deixaram eles nessa situação pior e diferente que a minha. Porque não só poderia ser eu ali, e não foi, mas é que poderia não ser ele ali, e é. Então a gente se unir misticamente aos pobres, aos necessitados, tem essa grande relação que Isabel teve com Inácio, porque ela conheceu ele, Inácio, na sua situação mais degradante. Conheceu ele como peregrino mendigo, literalmente, caminhando de Manresa a Montserrat, caminhando de Manresa a Barcelona, para ter o dinheiro suficiente ou mínimo de estrutura para voltar a Manresa. E poder sobreviver, não viver, sobreviver. E nisso então Inácio diz, eu não posso esquecer de você. Sabe por quê, Isabel? Porque você lembrou de mim quando eu não era ninguém. Minto. Você lembrou de mim, Isabel, quando eu deixei de ser quem eu era. Porque Inácio era um grande. Ele optou deixar de ser quem ele era, para ser menor. E Isabel viu esse menor e não o maior que ele foi, porque seguramente Isabel em algum momento soube que aquele era Inácio de Loyola, não no primeiro instante, estética e ética, né? Na estética Inácio não era nada nos tempos de Manresa. Não era reconhecível como um da casa de Loyola, que andou por Arévalo, que foi cuidado como pajem. Não, não era ele.
E Isabel, quando bateu o olho, disse: é esse que eu vou amar. Não é Inácio de Loyola, que hoje conhecemos e inaciando somos. É aquele que não parece em nada com o Inácio que hoje conhecemos. É o degradado. E aí Inácio coloca isso. Olha, se eu esquecer de você, que se cola em minha língua ao céu da boca, se eu de ti me esquecer. É uma citação bíblica, um salmo que diz que cola em minha língua ao céu da boca, Senhor, se eu de ti me esquecer. Inácio faz um paralelo com isso, textual a Isabel. Eu não posso me esquecer de você. E não é porque você não esquece de mim, é porque você foi uma das primeiras a lembrar de mim como um miserável, a conhecer-me quando eu não tinha nada para dar e tinha tudo a receber. Então hoje, que eu tenho tudo a dar e não preciso de quase nada a receber, é claro que eu não posso esquecer de você. Conversa de Inácio nas entrelinhas, né, desse segundo parágrafo com Isabel Rosset. Por isso os sentimentos agora são de amor, afeição, sinceridade. O amor volta de novo. Veja que estamos no segundo parágrafo, é a terceira vez que se fala do amor, né? O Inácio que ama, né? Segundo parágrafo da carta, já tem 3 palavras amor, 3 sentimentos, amor, amor, amor. Na linha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na linha 7 e na linha 9. Amor, amor, amor. Ei, Inácio que ama, para nos ensinar a amar e a servir. Gasta tão poucas palavras e repete tão rapidamente. A graça e o amor de Jesus Cristo, que me mostrais um amor e afeição, que é pelo amor e pelo respeito. Amor, amor, amor. Um mantra do amar e servir, a gente destaca que não é um slogan, não é um marketing de Santo Inácio. Gente, lembre que meu marketing é em tudo amar e servir. Olha aqui uma concretude nas cartas, que ele tem esse mantra do amor, não como um slogan solto no exercício espiritual, é outra fonte. Não são os exercícios espirituais, são as cartas. E eu não cheguei nem no terceiro parágrafo, e creio que não vou avançar muito mais que isso na próxima meia hora, porque não precisa, não é o muito saber. A gente está aprofundando o mínimo, e nesse mínimo tem o máximo, e aí encontrar um mínimo, encontrar o máximo numa expressão mínima é de Deus. Porque o que não falta hoje são palavras, textos, horas, lives. E dizer isso dentro de algo que parece ser uma live, mas não é. É um estudo meditativo de um texto inaciano. É arriscado, mas eu arrisco de dizer, não vamos terminar esse texto. Não vamos nem chegar no seu meio, mas o que vai ser visto até aqui há de servir para a nossa vida. Porque se já serviu para a vida de Inácio, e não estamos fazendo um estudo mental do que serviu para a vida de Inácio, esse é o começo. E para ser de Deus tem que ser bom, no começo, no meio e no fim. Por enquanto estamos ainda no começo. O meio e o fim a gente entrega a esse mês inteiro que vai acontecer até a próxima sexta-feira, até primeira sexta-feira, até a próxima Noites Inacianas. Mas levar dessa carta os sentimentos é algo que vocês mesmos podem continuar e dizer, descobri esse sentimento. Sabe aquele caça-palavras? E a gente vai caçando as palavras que são sentimentos. E ver como Inácio está falando de coisas para falar de sentimento. E só aqui vimos, segundo parágrafo, 3 vezes o amor. Mas agora ele diz que é pelo amor e respeito que lhes são devidos, vos fizeste por mim tantas coisas. Terceiro parágrafo. E aí a gente já pode colocar alguns comentários no nosso chat, né? Para que não fique apenas um monólogo e uma exposição do tema, mas perguntas provocativas e de imersão para nós. Copiemos aqui um pouco no chat e partilhemos entre nós desses sentimentos que Inácio coloca aqui, dos sentimentos que ele partilha, das perguntas que foram surgindo, inquietações, né? Olhar o que mais precisa. Consigo olhar aquela pessoa que ninguém dá nada por ela e diz, nossa, é uma das que eu mais admiro. Consigo enxergar sentimentos positivos
onde só os outros encontram rancor, mágoa, ódio nos outros e em mim. Ou seja, como converter os sentimentos, como converter o olhar. O amor passa por aí. Conversão do olhar para vez nova todas as coisas em Cristo. Porque não nos enganemos. E aí quero reações do chat. Não nos enganemos. Tinha quem via Jesus Cristo e via em Jesus Cristo, físico de Nazaré, o encarnado, um perturbador da ordem. Pergunta para um fariseu quem era Jesus Cristo. Pergunta para um saduceu que sentimentos ele nutria para o Jesus Cristo. Nossa, eu tenho um ódio mortal daquele Jesus de Nazaré. Fique forte. E outros diziam, o quê? Foi o que me voltou à vista, como eu não posso amá-lo? Foi o que me tirou o mau espírito, como eu não posso admirá-lo? Então não está em Jesus apenas o dar testemunho. Está em ter olhos para ver o que testemunha a verdade, o reino, o bem. Porque Jesus Cristo foi visto desse e daquele modo. E nesse sentido, da mesma forma como estou buscando aqui entre nós, né, a relação com o Inácio, com a nossa vida, ao beber do próprio poço, né, mas indo às fontes, e a fonte inaciana nos leva a Cristo. Então deixa essa provocação e pergunta para a interação do chat. Como estão meus sentimentos hoje? Como estão meus afetos hoje? Porque se estiver bem equilibrado, é testemunho, escreve. Se ainda precisar de ordenar afetos, somos inacianos e buscamos isso. Muita gente vai se identificar com você. Escreve também. Partilha. Teus sentimentos hoje estão mais equilibrados ou em necessidade de equilíbrio? Em relação aos outros, em relação aos que mais precisam, em relação a nós mesmos, A gente tem que se amar para amar os outros. Amar o outro à medida que você se ama. E amor, como vimos, Inácio repete assim, né? Sem a gente nem querer. Enquanto a gente já tem alguns testemunhos no chat, peço mais para a gente interagir. E é isso que também significa Noites Inacianas, né? Uma possibilidade da gente se mostrar e não só ouvir, mas os sentimentos é o que hoje à noite a gente tem preparado. Sentimentos de Deus por mim. Façamos esse exercício e partilhemos no chat. Que sentimento você acha que Deus tem por você hoje? E não é o sentimento que você tem por Deus, porque é assim que vai sair coisa muito boa, né? Eu amo, eu admiro, eu gosto. Que sentimentos você imagina, você sente, você reza, você percebe que Deus tem por você? Porque tem horas que damos trabalho a Deus, né? Eu disse, nossa, eu dou um pouquinho de trabalho a ele. Eu podia dar menos trabalho, ele me fazia mais santo assim, em 2 tempos. Então, ao contrário, né? Não, Deus se surpreende comigo, porque tem horas que eu mesmo me surpreendo. Tem horas que Deus deve estar surpreso com o que eu faço. Tem horas que Deus diz, olha, isso que você realiza me deixa com um sorriso no rosto. Imagina Deus sorrindo pelo que a gente é, né? E o que a gente é reflete o que a gente faz, enquanto sentimento. Na sequência, Inácio coloca um outro parágrafo e diz: a razão de minha demora em escrever-vos é que esperávamos concluir nosso negócio a cada dia, a cada mês, para poder melhor vos informar de nosso assunto aqui. Então, Inácio vai dando justificativa. Inácio vai dizendo, sabe por que eu não lhe escrevi? Porque eu queria ter o que dizer. Ora, como vamos dizer algo se não temos o que dizer? Jogar palavras ao vento? A casa foi para ver um caniço que balança no deserto, que fomos ao deserto? E nesse sentido ele diz, olha, eu não escrevi porque eu estava aguardando para ter uma coisa muito importante a te dizer. Imagina Deus falando isso com a gente? Sabe o que eu estou esperando? Sabe o que Deus está esperando? Tem alguma coisa muito importante para dizer para a gente, porque a gente já sabe que Deus ama, perdoa, Deus abraça, Deus envia, Deus trabalha em nós, Deus nos salva, Deus cria. Mas qual é aquela coisa importante que Ele está dizendo só a ti? E é isso que nós está colocando aqui. Olha, eu não escrevi, Isabel, porque o que eu ia dizer você já sabe. Agora eu vou dizer uma coisa que você não sabe. Ele estava esperando concluir esse assunto que ele fala, né, negócios, e ver que gradação de tempo, Inácio é fino. Olha que gradação de tempo.
negócio a cada dia, mas a cada dia não deu. Poderia ser de dia a dia, mas não era coisa de se resolver em dias. Quem aqui não tem questões que não se resolvem em dias, em pouco tempo? E Inácio, então, na sua paciência, olha outro sentimento, paciência. Inácio diz, não, isso não era uma coisa para resolver de um dia ao outro. Ele coloca a cada dia, e aí continua, a cada mês. Ora, precisou 30 dias e não foi suficiente. E aí teve que contar não por dias, teve que contar por mês. Tem coisa que não resolve fácil. Não dá para sair logo. E ele disse, a cada dia eu queria que tivesse pronto para eu te dizer, Isabel. Mas não estava pronto. Então eu não tinha o que dizer. Aí esperei a cada mês. E por isso que tem muito tempo que eu não te escrevo. Porque eu não tinha o que dizer. Porque o que eu já tinha dito, que eu ia dizer, eu já disse. Você já sabia. Vou dizer que gosto de você. Ela tá, isso eu já sei. Foi para isso que me escreveu. Tem admiração por você. Tudo bom, isso é claro. Você demonstra em atos, não em palavras. Isso Isabel sabia. Isso Inácio sabia. E aqui Inácio diz, eu não escrevi porque eu queria ter o que dizer. E aí não foi em poucos dias que se resolveu essa situação que eu queria partilhar contigo, eu queria te dar essa boa nova. Sabe aquela complicação, aquela dificuldade que eu tinha, Isabel? Resolveu-se. Aí agora eu tenho o que dizer. O poder da palavra, né? O poder do testemunho. E nós estávamos aguardando dia a dia. Dia a dia não foi suficiente. Então ele colocou mês a mês. Paciência, paciência histórica. Devemos ter conosco mesmo para dar a boa nova. Porque se a gente evangelizasse um dia seria suficiente para a nossa salvação. Então fazia falta viver 93 anos? Fazia falta viver 70 anos? Se num dia conseguiríamos fazer tudo? Paciência histórica. Que Deus tem conosco e que nós devemos ter conosco mesmo para os demais. Lembrar os tempos que devemos dizer e o ritmo. Tem coisa que se resolve num dia. Mas tem coisa que precisa de meses. E outras até de anos. E Inácio poderia passar 2 anos sem falar nada para Isabel. Por quê? Porque não tinha o que dizer. Isabel já sabia tudo que ele iria dizer antes dele dizer. Então tinha que ter coisa nova. O evangelho de hoje, né? Em uns novos, em outros novos. Tinha que ter coisa nova a dizer. E não por nada o carimbo do evangelho é boa nova. Para alguém vai ser novo o que está escrito ali, o que está vivido ali. Então busquemos esse alguém que não sabe, esse novo da boa nova. E aí não precisa esperar nem dias nem meses. É acabando aqui o nosso Noites Inacianas e já mandando para alguém o link, mandando para alguém a notícia. Isso era para você, porque foi para mim. E então Inácio diz que espera dias e meses para poder melhor vos informar de nossos assuntos. E aí ele vem e diz que agora que ele está escrevendo é porque ele tem o que escrever. E aí ele diz, isto é o que houve, o que aconteceu. O que aconteceu foi o seguinte, durante 6 meses inteiros, olha como ele conta o tempo, hein? Não foi dias, foram meses, e não foi 2, 3, 4, 5, 6 meses inteiros. Ele contou até o finalzinho. 6 meses inteiros, nós estivemos ocupados com a oposição ou perseguição mais violenta que tivemos de suportar na vida. E eu não posso avançar no texto sem dar essa pausa. Conhecem Inácio de Pamplona? Conhecem Inácio Guerreiro? Conhecem Inácio que mesmo perdido contra os franceses diz não vamos nos render? E Pamplona cai, e a gente cai, mas não se entrega. É esse Inácio, valente guerreiro, que diz passamos por oposição e por perseguição mais violenta do que tivemos de suportar na vida inteira. Se Inácio tivesse escrito isso antes de Pamplona, ia dizer, claro, ele não passou por Pamplona ainda, ele não sofreu uma bala de canhão no meio das pernas e ficou lá em Loyola convalescente. Óbvio que qualquer coisinha para ele seria um grande impacto e uma violência gigante. Gente, estamos falando de alguém que sofreu dores físicas tremendas. Foram 2 cirurgias. Uma primeira necessária biologicamente, porque tinha que colocar os ossos no lugar e amarrar esses ossos por meses. E qual não é a surpresa de depois de desamarrar os ossos com aquelas faixas para tudo ficar no lugar,
percebe que um osso encavalou, que um osso sobressaiu. E Inácio disse, não quero. Como é que eu vou colocar minha bota com esse osso para fora? Não vai entrar. E aí é tolo quem imagina que Inácio estava preocupado que a bota não ia caber nele. Mas ele tinha que dar alguma desculpa de dizer, eu não vou ficar manco. Eu não vou ter essa deficiência estética. A primeira cirurgia era necessária pela biologia do corpo. A segunda cirurgia foi necessária pela estética que Inácio guardava. São duas cirurgias inversamente necessárias. A primeira era física. A segunda era de percepção. Era do espírito que Inácio tinha, que era um espírito superficial, estético. E não levou a sua estética para uma ética e dizer, sou manco, mas sou bom. É uma ferida de guerra. Vou mostrar o meu osso encavalado em qualquer pessoa que quiser ver e vou contar a história de por que ele está assim. Inácio não chegou lá naquele momento. E se a gente lê a autobiografia, e vamos ler, e lá na frente, em um ano que Deus permita que a autobiografia seja o texto de Noites Inacianas, vai ver que foram duas cirurgias. A primeira porque os médicos quiseram. Inácio anestesiado, disse que o que ele fazia era apertar muito as mãos. E só. E a segunda cirurgia foi ele que quis. Ele disse não. Corte de novo. Naquela sangria que era a época das cirurgias físicas. Hein? E esse Inácio, só por isso eu destaco, é esse Inácio que diz, não passamos por uma perseguição e violência tão grande em toda a vida como estamos passando agora, em Roma, sem nem ter fundado a companhia ainda, 1538. Imagine quão forte era essa perseguição. Ele vem dizer, olha, sabe Pamplona, que todo mundo conhece? Foi fichinha, comparado ao que eu estou vivendo agora. E que bonito podermos avançar com esse Inácio. E conhecê-lo assim, confessando a Isabel Rosset que ele está com medo. Que ele está dizendo, aquilo que eu vivi em Pamplona, as dores que eu vivi, a perseguição e violência que eu vivi, nem se compara com o que eu estou vivendo agora. E olha que eu passei por Pamplona. Imagina, né? Que cavaleiro é esse, que lutador é esse que confessa a uma mulher, amiga, senhora, que não pode fazer nada por ele. Ela não pode dizer, tá bom, Inácio, eu vou aí puxar a orelha de quem está ali fazendo isso. Eu vou aí dar uns cascudos. Eu vou escrever 3 cartas ao Papa e quero ver as pessoas lhe perseguirem. Nada. Isabel não tinha esse poder. Inácio não escreve a Isabel contando suas fragilidades para que ela o ajude. Ele escreve para se mostrar frágil. Ele escreve para dizer, eu sei que você não pode me ajudar, mas eu quero que você saiba que eu necessito de ajuda, que você não pode, mas não é o fato de você não poder que vai impedir que eu lhe diga o que eu estou passando. E o que eu estou passando é uma violência, repito, que tivemos de suportar na vida maior do que qualquer outra, depois de Loyola, depois de Pamplona. Depois de tudo que ele viveu até 38, e não foi pouca coisa, porque ele foi perseguido pela Inquisição também, como sabemos, está lá na autobiografia, ele diz, aqui foi pior, Roma foi pior para mim. E se vocês não sabiam que Roma foi pior que Pamplona, para não romantizar o Inácio de Roma, que eu disse, não conhecemos o Inácio de Roma, estamos conhecendo. E aí veja, para não romantizar o Inácio de Roma, o que ele viveu em Roma, dizer, claro, Roma foi só um mar de rosas. Ele diz, não, foi pior que Pamplona. Nada melhor que perguntar, né? Perguntar a Inácio, como foi Roma? Como está sendo Roma para ti? Ele, menino, tá pior que Pamplona. Aí a gente se espanta, né? Como assim? É que aqui eu estou tendo umas perseguições que era mais fácil saber quem era o inimigo, como eu lutava, qual era a reação que eu ia ter. Porque não foi na primeira bala de canhão que ele caiu, né? Precisou de muita bala de canhão. Porque só atingiu ele a bala de canhão que ele não viu, que ele não percebeu. E nesse sentido ele estava ali com as estratégias. E aqui não. Ele disse, essa foi a pior. Foi pior que Pamplona, Inácio? Ele foi. Foi pior que Pamplona. Nós temos nessa noite de hoje, dando essa pausa sobre os sentimentos, porque o sentimento que eu trago aqui nessa fala o primeiro sentimento é esperávamos concluir, sentimento de esperança. Eu tinha esperança de concluir para poder lhe dizer. E agora que concluí, a esperança acabou. Não tem mais o que esperar, já chegou. E é isso que ele diz aqui. É que esperávamos concluir nosso negócio. E quando concluiu, eu lhe escrevi.
Então, Inácio tem padrão, tem um critério. Eu não vou escrever a Isabel José enquanto não ficar concluído esse tema. Porque senão eu não vou ter o que dizer. E aí eu quero dizer a ela isso. E só quando isso se concretizar é que eu vou lá e escrevo, com todo gosto. Nós esperávamos, então ele tinha esperança. E eu digo que a esperança acaba quando concluída, porque São Paulo também o diz, né? Fé, esperança e amor. O mais forte é o amor, que não morre, mas a fé termina, a esperança termina, porque a razão da fé é Jesus Cristo, está aí, né? No fim dos tempos não vai mais precisar ter fé, porque vamos ver Deus face a face. Não vai mais precisar esperar, porque Deus já veio, parousia, segunda vinda, mas o amor, esse não morre. Porque a gente ama hoje e ama amanhã. Mas a gente espera hoje. Mas quando alcança o objeto da espera, não tem mais por que esperar. Por que eu vou esperar uma carta que já me chegou? Para falar de cartas, né? Por que eu vou esperar uma encomenda que já me veio? Não tem sentido. Por que eu vou ter fé em algo que eu já sei que está claríssimo? Então, fé, esperança, termina. O amor, não. E ele coloca aqui, esperávamos que isso se completasse para que eu te escrevesse. E assim que se completou, ele foi lá e escreveu. Esperança é um sentimento desse parágrafo. O outro, e aí são sentimentos que não são, digamos, tendencialmente positivos, é o sentimento de oposição. Inácio sofreu oposições. Como Jesus sofreu oposições, como nós sofremos oposições. E essa oposição, então, é porque estamos fazendo o bem. E aí é o discernimento. Estão se opondo a nós porque estamos fazendo o bem, ou estão se opondo a nós porque não é o bem que estamos fazendo. E só vai dizer isso para nós o discernimento. Né? Porque se opor vai ter sempre quem se opõe. Aquela frasezinha, né? Não se joga pedra em árvore que não dá fruto. Coitada da árvore, né? Assim que começa a dar fruto, ao invés de ver uma mão acolhedora para colher esse fruto e saboreá-lo, o que é que fazem com ele? Primeira pedra que vê no chão, tá. E aí Jesus Cristo vai e ajuda a gente. Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, quem não tiver bom fruto, que atire pedra no fruto do outro. Então, gente, vamos olhar o bonito da vida, vamos olhar os frutos que damos, que quem tem fruto para dar, não vai atirar pedra no fruto do outro, porque já tem o seu. Né? Autoconhecimento, ordenar os afetos, são exercícios espirituais. É evangelizar pelos exercícios. E nesse sentido, então, a oposição acontece por sentimentos tão duros quanto a inveja. A oposição acontece por sentimentos tão ruins quanto a discordância. E eu discordo porque é diferente de mim. E é claro que eu não vou aceitar o que é diferente de mim. Só que não. O diferente de mim não deve passar por mim como uma oposição ou como uma perseguição. Aí vê que tem diferença, né? Inácio depois destaca aqui. Oposição e perseguição. Ora, ele está opondo-se a mim, mas não está me perseguindo. Não chegou nesse nível. E Inácio gradua um pouquinho mais. Não é só uma oposição, não gosto do fulano. É uma perseguição. Não gosto do fulano e vou matá-lo. Judeus, Jesus Cristo. Porque passou 3 anos sem gostar de Jesus. Mas chegou ao ponto que disseram, só não gosto de você não, vou lhe perseguir. É diferente. Porque se opor é deixar o outro ver a sua realidade e dizer, me atingiu, me afetou. Mas estou aqui, ainda sou eu. Mas quando eu começo a perseguir o outro por oposição a ele, é que o que ele diz é tão contrário a mim que me machuca, e ao me machucar e eu não aceitar que me machuque, eu vou lá e ataco. Aí eu persigo você porque você está dizendo é tão diferente do que eu acredito que eu não posso ir para o seu mundo. E por isso você deve morrer. E por isso eu vou lhe perseguir. Então Inácio não foi perseguido por outra coisa. Foi porque as pessoas que o perseguiram disseram você não devia estar dizendo isso, porque é tão distante do que eu quero que seja dito, que não dá para passar em branco. E resultado, Inácio virou santo. Os seus perseguidores, não podemos dizer o mesmo. Santo reconhecido pela igreja. Santo canonizado, pessoa que 100% deu provas, não de que não errou, não de que não era pecador,
mas que a conversão dele foi tão cabal que depois que se converteu, ele não quis saber de outra coisa, senão continuar convertido. Então, o santo não é aquele que não errou. O santo é o que diz: errei, mas agora eu não vou errar mais. E sustentou. E sustentou até a perseverança final com a graça de Deus. Depende da graça de Deus e da consciência humana. A graça supõe a natureza. E nesse sentido, então, Inácio coloca que sofreu oposição, sofreu perseguição, sofreu violência. É outro sentimento que está aqui nesse trecho. Violência. E eu falava lá das perseguições, eu falava um pouco dessa relação que Inácio viveu em relação a quem não gostou do que ele disse, de quem não aderiu ao que ele disse, a ponto de dizer, não só não aderiu ao que você disse, quanto eu não quero que você diga. Eu só tenho um modo de fazer com que você não diga. Só tinha um modo de calar a Jesus Cristo. Só tinha um modo de calar a Inácio. Perseguindo, ofendendo, caluniando. E Jesus Cristo chegou até a morte de cruz. E o Pai o ressuscitou. E Inácio, ele não deixou que vejam vocês, que nenhuma perseguição eclesial, porque não era o leiteiro daquele vilarejo que estava perseguindo Inácio. Não deixou que nenhum eclesiástico, doutor da lei, por assim dizer, que o perseguia, ficasse o dito pelo não dito. Ele foi até o final, porque ele queria saber, eu estou errado? Me diga onde, e eu me conserto. E não descobriram erros em Inácio, na evangelização de Inácio. Nenhuma das inquisições pelas quais Inácio passou logrou fruto e disse, não, esse, de fato, a gente descobriu. Era do mau espírito. Porque se Inácio soubesse em algum momento que o que ele estava fazendo era do mau espírito, ele era o primeiro a dizer, obrigado, meu irmão, por você me mostrar que o que eu estou fazendo é errado, vou mudar. Senão não era Inácio, não era o homem do discernimento, como foi. E por isso ele foi até o fim. E todas as perseguições que ele viveu e que aqui ele narra a Isabel José foram nulas. Chegou até o final e disse, não, ele é inocente. Ele é inocente, ele é inocente. E eu, na minha tolice, se fosse Inácio, pregava todas esses documentos que provou sua inocência, pregava na parede, para não ter que toda hora estar abrindo e mostrando por onde ele fosse. Colocava lá na camereta e dizia, olha, esse aqui foi quando eu fui absolvido que o fulano me acusou. Esse aqui foi quando eu fui absolvido quando o ciclano me acusou. Para dizer, olha, acusações de quem faz o bem não falta. Então vamos continuar fazendo o bem junto com as acusações, junto com as perseguições. E aqui a gente vai, nesses últimos minutinhos da nossa exposição da Noite Ignaciana, e como eu prometi a vocês, eu cumpri, não vamos sair da primeira página, apesar de ter tantas outras. Eu queria fazer, de fato, desse modo mais profundo, mais intenso, mais sentimental, se me permitem, de buscar o sentimento, saborear internamente, não é o muito saber. E aí não faltou página a fazê-la, né? E eu escolhi para essa noite de setembro uma carta longa, para poder a gente continuar, tem um mês, né? Que tal continuar lendo a carta e analisando ela, de grifar sentimentos? E a gente tem o grupo do WhatsApp, e dizer, olha, encontrei 7, encontrei 20, nossa, foram 55 sentimentos aqui encontrados. Por quê? Porque quando a gente encontra sentimento nos outros, a gente descobre os nossos próprios. E eu deixo esse exercício como uma atividade bonita, interna, profunda para nós. Continuar lendo a carta a Isabel José, e nessa carta descobrir os sentimentos que ainda estão nos outros parágrafos e talvez até colocá-los, né? Nos próximos dias, lá, e vamos deixar o chat do WhatsApp aberto por alguns dias, hoje ainda é sexta, até terça, quarta-feira, a gente deixa aberto para ressonâncias. E além das ressonâncias de lá, as ressonâncias daqui. E por isso eu passo a palavra ao Fred, é um dos membros, como eu disse, do CIAS Teresina. Ele vai, então, nos ajudar, a partir dos comentários colocados aqui, a ler e expor a todos nós os comentários que estão colocados. Amigo Fred, contigo a palavra. Obrigado, boa noite a todos. Eu fiz aqui de algumas falas que eu li, fiz um pequeno ranking
E o que prevaleceu de sentimento dos que participamos aqui dessa conversa foi, do sentimento de Deus por cada um, foi o amor. A grande maioria mencionou esse sentimento tão importante e não à toa foi colocado, foi pensado, subvertendo a ordem das palavras, foi escolhido para abrir o dicionário de sentimentos, né? Então, o amor, dada a sua importância, foi colocado como a palavra inaugural aqui desse dicionário de sentimentos que você nos presenteou, e ele é o que tem predominado nos comentários das pessoas aqui. Em segundo lugar, confiança. Então, amor, confiança, mas também fé, esperança, serenidade, consolação, enfim. Mas é o que prevaleceu. Vamos ver aqui o que é que vai prevalecer ao final, depois de toda a leitura da carta feita e de um discernimento, de um saborear de tudo que foi dito, o que é que vai realmente predominar ao final das partilhas que serão feitas aqui pelo chat. Mas a Constância falou que Deus me espera, né? Confiança. O Edson expressou aqui o sentimento de amor que ele sente que Deus tem por ele a cada instante de sua vida. A Carline fala que sente Deus dizendo, alertando para ter paciência, atenção e não ter medo. Confia e segurar na mão dele, Deus, que ele a levará ao caminho da sabedoria, paz e equilíbrio. A Juliana, ela fala, acredito que o sentimento que Deus tem por mim é de amor e alegria, né? A alegria também, que é uma das principais marcas do Evangelho, né? Também está repercutindo aqui nesse sentimento da Juliana. E ela continua dizendo, pois sinto que esse amor a cada dia nos momentos da minha vida, em me manter firme na minha missão como cristão, confiança. O Wagner nos coloca que sente uma grande consolação que se apoderou dele ao reencontrar com Inácio em Roma. A Mayra fala sentimento de estar saboreando um alimento espiritual. Eu acho que essa conversa, essas palavras de Inácio, essa repercussão que você, irmão Epifânio, tem feito aqui para a gente. Então, ela saboreia amor, serenidade, fé e esperança. Então, os sentimentos que foram partilhados nesse primeiro momento aqui, ao longo da sua exposição, né, de uma forma assim, até do calor aqui da conversa, foram esses, né, de amor, de confiança, de alegria, né, entre outros. Já tem aqui uns 7, 8, talvez, que eu pudesse um pouco mais. Eu estou aqui com a fonte segura, né, aqui do dicionário dos sentimentos, que para mim vai ser muito bom. Então, quem não tiver, corra para ter acesso a essa obra, que é realmente muito importante. Eu vi que você expôs o livro e ele está até bem marcado, né? Você fez várias pinceladas eu assim pensei, de postagens. Mostra ele aí que eu rapidamente vi que eu tinha pensado em repercutir aqui alguns âmbitos de conceituação que você expõe ele na tela. A marca? O livro, sim, isso foi que achei curioso e quero colocar para os demais, né? Que de fato tudo começa com os sentimentos. Deus é amor e amor é sentimento. Então Deus é puro sentimento. O amigo Fred expõe esse dicionário de sentimentos, ou seja, um modo lexicográfico, um modo linguístico de dizer, gente, sentimento tem conceito. Não é qualquer coisa que é amor, não é qualquer coisa que é esperança, não é qualquer coisa que é alegria. E aí o sentimento pode ser, sim, categorizado no que ele é, né? Para que a gente conheça. Porque a gente confunde, às vezes, e pode ser que a gente esteja achando que está sentindo paciência e quando vê, não é. E quando vê, não é. Esse livro é um livro feito pela editora Nova Aliança, de Teresina. Ele está disponível desde esse catálogo da editora Nova Aliança. Tem alguém perguntando no chat. E desde aí a gente expõe que sim, não era bem o objetivo, mas sim que ajuda, já que o recorte são os sentimentos,
o Ruais, o Aurélio, o Micaele, são dicionários que falam de 1000 coisas. E aí se focou apenas nos sentimentos, sobre o Dicionário de Sentimentos, volume 1, 500 sensações para o caminho do amor ao serviço. Tem um volume 2, outros 500 sentimentos, para dizer que a gente é possível de 1000 sensações para caminhar do amor ao serviço. E nisso, então, agradeço ao Fred a exposição sobre o chat em que colocamos, né, também brevemente, das quase 50 pessoas que continuam aqui conosco, sentindo, saboreando sobre Inácio na noite inaciana. Agradecemos a perseverança, né, dessa 1h30 que agora termina e que a gente vai levar para casa, para o mês, para a vida, sentimentos. Sentimentos de Inácio a Isabel Rosser, sentimentos que tiveram com Inácio: perseguição, calúnia, violência. Agora vejam vocês, sofreu uma violência maior do que a violência física. Vê que sensível, que coisa dura, e que a gente não sabia antes, de imaginar que Inácio se converteu por uma bala de canhão. Mas Inácio continuou se convertendo não pela violência física, mas por essa violência que fizeram a ele, mental, a violência espiritual, que ele viveu em Manresa. Né? Não era só consolação, o mau espírito estava ali. Quanto mais próximo de Deus, mais o mau espírito quer nos sequestrar. Literalmente sequestrar de Deus. E nesse sentido ele sofreu tantas violências em Roma, nesse iniciozinho, 38, ele viveu lá até 65, imagine. Minto, até 56, com 65 anos. E no início ele já começou assim, dizendo: olha, Pamplona, que eu sofri lá, Loyola, cortando a perna, serrando, foi fichinha para o que eu passei em Roma. Não conhecemos ainda o Inácio de Roma. Dizer que aquela violência física foi um nada em relação à violência espiritual e à violência mental que ele sofreu dos seus perseguidores, ou melhor, dos perseguidores de um novo modo de evangelizar, de ver novas todas as coisas em Cristo, de revolucionar o que era pregar o evangelho na prática. Pessoas doutoras mendigando. Pessoas sábias em extremo, dando catequese para criança. Claro que ia gerar opositores. A simplicidade ofende os opulentos. A pobreza ofende a riqueza. E nesse sentido, Inácio viveu isso, e trago para nós, para terminar, de que os nossos sentimentos têm camadas. E que somos sentimento. Entre outras tantas coisas que somos sentimento. Porque Deus é sentimento, já que Deus é amor. 1 João 4,8, né? Deus é amor. Então Deus é sentimento. E Santo Agostinho diz, e com isso eu termino: ama e faz o que quiser. Esse é o critério de fazer o que a gente quiser. Esse é o critério do nosso livre-arbítrio. É o amor. Ama e faz o que quiser. Ama e perdoa, ama e trabalha, ama e confia, ama e dorme, ama e vive, ama e peca. Ama. Porque aí o pecado não acontecerá onde há o amor. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. São Paulo. Então a gente guarda esse grande exercício da carta de hoje, tarefa para nós, quem se sentir oportunamente motivado e sensível a continuar grifando, seja no PDF que recebeu, seja no próprio livro que você já pode ter, grifar os sentimentos que surgem nessa carta, para ver enquanto isso me implica, quais desses eu tenho. E olha que isso não é tão diferente do que Inácio fez e disse, né? Se São Francisco fez isso, eu hei de fazer. Se São Domingos fez isso, eu hei de fazer. E a gente diz: Santo Inácio sentiu isso, eu vou sentir também. Se Inácio passou por isso, será que eu passei também? Será que eu vou sentir o que esse santo sentiu? E aí a gente pode se surpreender com o que Deus preparou para nós, achando que era só coisa de Inácio, ou só coisa dos santos. E dizer: não, não foi só dos santos não, foi meu também. E aí a gente abre os olhos e diz: então tem um pouco de santidade em mim nisso. E aqui eu deixo, então, com grande alegria, terminando o nosso momento de Noites Inacianas, agradecido a Deus e a vocês. Digo que, Mônica, me ajude a qual é a data do próximo Cinecias, porque como os grupos estão se mesclando e aderindo, o Cias Teresina também nos coloca, nos ajuda a entender, a partir do Cinecias, um outro modo de evangelizar pelos exercícios.
Vendo filmes. Na verdade, não vendo filmes, mas vendo temas que filmes tratam. Já temos qual é o filme de agora, daqui a 15 dias. A gente vai oferecer um novo Sinicias. Mônica M, qual é o dia? Você pode abrir o microfone e dizer para nós. Ah, Lilian ajuda ainda mais. Dia, diz Lilian. 15, quarta-feira. Perfeito. Quarta-feira, dia 15 de setembro. Nós somos do grupo Projeto Noites Inacianas, mas nada impede que vocês vão ver lá no nosso Instagram do CIAS Teresina o novo convite para o próximo evento, ainda em setembro, 15 de setembro, o projeto Sinicias, em que vamos ver mensagens inacianas que algum filme nos traz. E o filme não foi feito por inacianos, mas o Inácio tem uma mística tão forte que alguns cineastas acabam expondo coisas, expondo relações, que Inácio já pensou isso em 1500. E desde aí, então, a gente faz uma relação de um olhar inaciano, vendo nova todas as coisas em Cristo, só que agora a partir do cinema, assim como aqui fizemos a partir das cartas de Santo Inácio. Então, é um outro modo, um outro objetivo, mas com o mesmo intuito e sentido. Ver nova todas as coisas em Cristo, como nos pede o ano inaciano. Gratidão. Temos ainda alguns comentários agradecendo, colocando, nós é que agradecemos. É lindo poder ter a expectativa de que vem gente para essa noite e que essas pessoas são vocês. A gente tem perseverança, continuamos no mesmo grupo e tamanho e volume de pessoas que entraram, isso é muito rico. E vamos terminando, então, agradecidos a Deus, agradecidos a Nossa Senhora que nos coloca com seu Filho. Gratidão, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Fiquem bem, até o próximo Noites Inacianas, primeira sexta do mês, ou até o Sinicias, que vai ser ali no 15 de setembro. Deus nos abençoe, vivamos sempre um excelente projeto de vida, como Deus quer, a gente pode e Inácio ajuda. Até mais. Tchau, tchau.